Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa Diálogos. E o tema de hoje é condicionamento físico. Nessa época do ano, muitas pessoas começam a frequentar as academias com o objetivo de conseguir uma melhor forma física. Inclusive, nas academias, as pessoas têm contato com os suplementos alimentares. E a maioria utiliza esses suplementos sem um acompanhamento profissional. Mas será que vale a pena esse tipo de atitude? Nós vamos acompanhar na reportagem de Vinícius Parábola. Com a chegada do verão, academias e clínicas de estética ganham mais clientes. Porém, a busca por melhores resultados pode levar as pessoas a outros métodos que não o treino diário de exercícios. É o caso dos suplementos alimentares. Ele é um suplemento. Ele vai complementar a sua dieta, vai complementar a sua alimentação. Nutrientes que você acaba não conseguindo ingerir com uma comida sólida, ou você ingerindo com a comida sólida, você acaba vindo com outros ingredientes que não vão ser saudáveis para o seu corpo, então no caso você acaba trocando na hora ali pelo suplemento. Mas não é uma coisa que você tem que substituir a alimentação, não. É legal você manter os dois. Um complementa o outro. A busca de um corpo definido e escultural via suplemento pode parecer o mais prático no primeiro momento. Para o estudante Bruno, entretanto, seus objetivos o afastam desse método. Primeiro, ganhar um pouco de condicionamento físico, né? E outro um pouco estético também, mas estético mais a longo prazo, assim. Para o que eu queria, para os meus objetivos, eu não ia precisar tomar suplemento. Muitas pessoas ficam com o pé atrás na possibilidade de usar suplementos alimentares, tendo medo de possuírem futuros problemas de saúde. No entanto, ainda existem aqueles que ignoram o fato e buscam um corpo perfeito através desses métodos alternativos. Eu uso alguns suplementos alimentares baseado numa dieta que eu tenho uma educação com nutricionista, então eu sigo essa dieta. O meu objetivo sempre foi hipertrofia e eu acho que eu atingi o limite do meu corpo. E a minha intenção agora é que, baseado nesse limite, eu atinja o meu máximo. O problema no consumo de suplementos está na utilização. Falta de acompanhamento médico ou até excessos podem causar danos irreparáveis. Daniel, personal trainer da academia, diz que é difícil a intervenção quando o problema não é exposto pelo próprio aluno. É meio difícil a gente intervir, né? Porque a gente, como disseminador de atividade física, a gente sempre tenta fazer com que o aluno pratique. E assim, todo mundo que frequenta a academia, principalmente o público jovem, tem como finalidade melhorar a estética. E você percebe que nunca a pessoa está feliz. É difícil você encontrar uma pessoa que, você está feliz com o seu corpo hoje? Não, você sempre quer melhorar. Então é meio difícil fazer a intervenção, assim. E para falar sobre condicionamento físico, a busca pela melhor forma física, o programa Diálogos convidou o professor e educador físico Itzvan Dobransky. Boa noite, professor. Boa noite. Obrigado pela presença. E nas academias, a gente vê muitas pessoas que preferem, como na reportagem foi dito, não ter um acompanhamento profissional. O quanto isso pode ser prejudicial para esses praticantes? Então, primeiro estabelecer, né, Flávio, a questão do limite. Então, o professor de educação física, a competência dele é na prescrição de exercício físico. No aspecto nutricional, quem tem essa competência é o nutricionista. Então, o nutricionista ou a nutricionista, eles que têm toda essa formação, são vários anos de formação para poder orientar. Então, esse é o primeiro aspecto importante. Por quê? Existe uma série de informações nutricionais que você precisa possuir, né, para saber qual é o efeito disso no organismo. E nós não temos disciplinas de nutrição esportiva de forma aprofundada nos cursos de educação física, é só uma noção básica, né? Agora, os exercícios físicos também têm que ser comedidos. A gente tem que fazer uma avaliação física, você vê qual é o objetivo do aluno, o que ele está buscando. E, na verdade, Flávio, nem sempre o objetivo do aluno a gente consegue exatamente atingir. Porque, dependendo de como ele vê o próprio corpo, a gente não consegue mudar. Vou dar um exemplo. Eu tive 2 alunos de personal que queriam que a canela ficasse mais grossa. Canela tem osso, tem um pouco de ligamento, tem tendão. Você não vai conseguir aumentar o diâmetro da canela. Então, quer dizer, entra então a questão da percepção do próprio corpo. Então, precisa verificar muito bem isso para saber como que a gente vai conseguir trabalhar com o aluno. Em alguns casos mais extremos, essa visão que a pessoa tem do próprio corpo, ela é distorcida, né?
Isso. Então, a gente tem aí na psiquiatria, né, nós temos a psiquiatria e temos a psicologia que vão fazer o tratamento nesses casos, né, que também não é da área da educação física, o diagnóstico não é do professor de educação física, o diagnóstico é da psicologia e é da psiquiatria, né? E mesmo assim, eles têm muita dificuldade, na verdade, para conseguir fazer o diagnóstico. Ainda não está não tá completamente claro como é que você faz esse diagnóstico, por exemplo, da questão da vigorexia ou transtorno, que na psiquiatria chama de transtorno dismórfico corporal, né? Ou às vezes transtorno dismórfico muscular. No caso da vigorexia, para quem está assistindo, seria o quê? O que seria esse distúrbio? Olha, a vigorexia é quando a pessoa acha que ela está fraca, que ela está muito, muito magra, mesmo ela não estando. Então, a pessoa em geral, assim como o anoréxico, a pessoa acha sempre que ela está muito gorda e na verdade ela está magra, o vigoréxico é o contrário, só que não é com relação a volume de gordura, é com relação a volume de massa muscular. Então a pessoa acha que nunca está forte o suficiente. E é bem comum isso na academia, a gente escuta isso com bastante frequência. Os alunos chegarem e falam assim, eu fiquei doente, eu não pude treinar na semana passada, eu perdi 2 quilos. Pô, mas 2 quilos? Mas vamos com calma, 2 quilos do quê? Você olha para a pessoa, ela está forte. Mas há uma preocupação exagerada com relação a esse volume muscular. Sim. Então essa é uma outra questão aí, um outro aspecto relacionado, no caso, à vigorexia. Sim. No caso também, a sociedade também influi na percepção do indivíduo. E isso já é um assunto que nós vamos discutir no próximo bloco. O programa Diálogos volta em instantes. Você sabia que a cada bolsa de sangue doada, 4 vidas podem ser salvas? Doe sangue, doe vida. O programa Diálogos está de volta, hoje falando sobre condicionamento físico. Estamos recebendo aqui no estúdio o professor Istvan Dobransky para falar sobre as pessoas que buscam uma melhor forma, né, nessa época do ano. E agora nós vamos ao link com a nossa repórter Bárbara Leão, que está com o sociólogo Oscar Melim. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Flávio. Eu estou aqui com o sociólogo Oscar. Boa noite, Oscar. Que tipo de pressão a sociedade exerce para que as pessoas sempre caiam nessa armadilha da busca pelo corpo perfeito? Boa noite. Na verdade, a sociedade é um grande conglomerado de controle, ou seja, o que caracteriza a sociedade é exatamente essa tarefa de controle sobre a conduta das pessoas, seja através do direito, seja através de diversos outros mecanismos, né, que a gente define como a moral social. E de costumes, seja através dos costumes, através dos hábitos, através da força da própria sociedade, né? Vamos lembrar aí a escola, a família, o trabalho, a grande imprensa. Tudo isso junto significa uma grande possibilidade de representar uma força que vai tentar conformar a conduta das pessoas. Nesse caso da busca da beleza e da busca da perfeição, a sociedade exerce um papel importante aí nessa questão. E essa influência vem de muitos anos atrás ou é um fator predominante da sociedade atual? A influência da sociedade sobre as condutas das pessoas ou sobre os indivíduos, né, isso vem desde sempre, né? O que caracteriza essa relação dialética entre sociedade e indivíduo é exatamente
o indivíduo buscando a sua autodeterminação, a sua autonomia, e, por outro lado, a sociedade tentando conformá-lo em determinados limites, né? Em relação à questão da beleza e da saúde, ou do bom condicionamento físico, isso já vem dos gregos, né? Os gregos já se preocupavam muito com essa questão, né? Depois isso sofreu uma mutação, uma modificação durante a Idade Média, aproximadamente, né? E no mundo moderno nós vemos isso se exacerbar cada vez mais em termos de um controle ou de valores que signifiquem aí a busca da perfeição e da beleza. Obrigada, com você, Flávio, aí no estúdio. Bárbara, eu posso fazer uma pergunta para o sociólogo também? Não sei se você está me ouvindo. Desculpa, eu não ouvi, você pode repetir? Eu posso fazer uma pergunta para o professor Oscar também? Pode, claro. Professor, o senhor está me ouvindo bem? Pois não, estou ouvindo muito bem. O senhor citou aí, no caso, a grande mídia, o quanto a mídia também influencia nessa busca pelo corpo perfeito, essas capas de revistas que nós temos com corpos esculturais, o quanto a mídia tem responsabilidade nisso? Acho que a mídia tem uma responsabilidade muito grande, exatamente porque no mundo que nós vivemos, a mídia é um elemento importantíssimo dentro da sociedade. Não que ela seja responsável pela criação desses mecanismos de controle ou de estabelecimento de valores em relação à beleza, mas ela é o veículo mais poderoso que nós temos no mundo que nós vivemos e que vai exercer uma influência muito grande, especialmente sobre as crianças, sobre os jovens, né? Tornando a nossa conduta, a nossa esfera de autonomia cada vez menor, né? Embora o ser humano se caracterize pelo valor liberdade, né? Na verdade nós estamos muito enjaulados, né, no mundo que nós vivemos, especialmente o mundo moderno, né? E a mídia tem esse papel muito importante em relação a esses valores da busca da perfeição, da beleza, da felicidade, como foi dito aí por um dos entrevistados, né? Esse imperativo da busca da felicidade e da busca do bem viver, né? Tá certo, mais alguma pergunta, Flávio? Não, por enquanto não, Bárbara, obrigado. O programa Diálogos de hoje está falando sobre condicionamento físico e formas de conseguir um corpo mais saudável. Voltamos em instantes. Respeito. Bom para você, melhor para todos. O programa Diálogos está de volta, hoje falando sobre condicionamento físico. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio o professor educador físico Itzvan Dobransky. Professor, a gente estava até conversando aqui no intervalo sobre a resposta no bloco anterior do sociólogo, sobre a questão dos desenhos animados, né? Que houve uma mudança. Na verdade, assim, foi, como o professor estava dizendo, né? Então, é tudo uma questão cultural, né? E é interessante a gente ver também como vai mudando também os corpos dentro dos próprios desenhos animados. Então, se na década de 80 você tinha aqueles desenhos que às vezes eram com grupos musculares muito bem definidos, muito fortes, né? Muito próprio da década de 80, com o tempo isso foi mudando. E se você olhar agora o que a gente teve, por exemplo, os desenhos animados de super-heróis como Batman, Super-Homem, assim por diante. Então você tem ombros largos, né? Você tem um deltoide que não é tão definido, mas são retas, né? São figuras, são desenhos mais retos, né? Onde você tem um peitoral mais largo e depois você tem pernas finas, né? Então se você olhar, muitas vezes o que a gente vê dentro da academia, às vezes são pessoas assim também, que vão em termos de padrão para homem em particular. Tá certo? E para mulheres você tem outro.
né? Então, por exemplo, a gente está conversando sobre vigorexia, então você vê como muda. Então, coloca silicone, muda isso, muda aquilo outro. Quer dizer, biologicamente não dá para ficar igual. Então, se usa outros meios que são os meios cirúrgicos, no caso, né? Certo. E nós vamos voltar agora ao link com a repórter Bárbara Leão, que tem mais uma pergunta com o sociólogo Oscar Melin. Vamos lá ao link? Bárbara? Boa noite, estamos de volta. Você tem mais alguma pergunta, Flávio? Sim, na verdade eu tenho. Gostaria de perguntar ao sociólogo... Pode fazer. O quanto essa busca pelo corpo perfeito já afeta as crianças. Elas já crescem com essa mentalidade de quando chegar uma fase adulta, já ter esse corpo perfeito. Quanto isso afeta o psicológico da criança? Isso a gente pode verificar nas escolas de primeiro e segundo grau, e é exatamente um momento em que fica mais fácil a gente constatar esse poder da sociedade sobre os indivíduos, né? As crianças, nesse momento da primeira infância, necessitam muito desse reconhecimento da sociedade, ou seja, a necessidade da aceitação da criança por parte dos seus pares, do seu grupo onde ela se relaciona. E essa busca da perfeição física, ou da saúde, ou da beleza, acaba gerando problemas muito sérios de relacionamento, né? Por exemplo, o que acontece nessa rejeição de algumas crianças por parte de outras, né? Esses mecanismos de bullying que a gente chama, né? Na verdade, isso aumenta consideravelmente em relação a essa questão da busca da beleza física e os rejeitados, quer dizer, as crianças rejeitadas nas escolas, quando crianças ou adolescentes, né, vão apresentar esse estigma de uma forma muito mais grave, uma vez que essa diferenciação da beleza do belo ou do fisicamente perfeito em relação aos outros vai se mostrar ainda mais evidente, né? Ou seja, a sociedade não tolera mais o magro, ou o gordo, ou o feio, não é? Ou seja, isso para a criança e para o adolescente é fatal, porque vai causar um estrago de personalidade muito forte e simboliza bem claramente o que é a força do social sobre a criança, sobre o adolescente, né? E a tentativa desesperada da criança de se afirmar no seu grupo, no seu contexto em que ela vive, né? E Oscar, o fato das pessoas serem tão insatisfeitas tem a ver com a sociedade, com o espaço, o lugar em que vivem, ou é um fator meramente psicológico? Acho que aí tem um pouco das duas coisas, né? Acho que os psicólogos poderiam explicar um pouco mais, com mais profundidade. Mas o que a gente percebe que no mundo que nós vivemos, que é um mundo muito competitivo e de muito consumo e de muita necessidade de afirmação, não é? É que a sociedade acaba tendo um papel muito importante em termos de exigência, né, desse tipo de conduta das pessoas, né? Tá certo. Então o ideal mesmo é cuidar desde o começo, não é mesmo, Flávio? Gostaria de agradecer a participação do sociólogo Oscar Melin, agradecer a você também, Bárbara, muito obrigado. E também, já encerrando aqui o programa, gostaria de agradecer a presença do professor Itzvan Dobransky. Um prazer. Né? Até porque a gente viu que é necessário, para ter um condicionamento físico, retomando já o primeiro bloco, uma série de acompanhamentos, né, profissionais. Sim. Não só do educador, como vários profissionais. Lógico. Nutricionistas. Nutricionista, psicólogo, professor de educação física, ele é extremamente importante para você, inclusive não errar na intensidade do exercício, no volume, porque isso pode causar algum tipo de lesão articular, pode causar dores muito grandes musculares, então sempre no sentido de a gente conseguir fazer com que trabalhe a pessoa dentro de todo um conjunto, né? Sim. Então, se a questão é saúde, então fazer o que gosta é muito importante. Se tiver alguém para fazer, ajuda a motivar para continuar. O professor de educação física para orientar exercício e a nutricionista para conseguir dar conta do exercício. Até porque não é tão fácil assim, né? Milagres não existe. Não existe. Tá certo. Obrigado, professor. Imagina. O programa Diálogos fica por aqui. A todos uma boa noite e até a próxima.